ocupe o seu lugar. Que lugar, Camila, é esse? Lugar de quem foi redimido, lugar de quem foi perdoado, lugar de quem está disponível para ser amado, lugar de quem pode receber o amor de Deus. Você não precisa minimizar a consequência dos seus erros para potencializar o poder do sangue de Jesus. Pelo contrário, quanto menos panos quentes você passar nos seus erros, suas negligências, seus fracassos, seus dilemas, mais evidente ficará a sua necessidade de perdão e a evidência da cobertura dos seus pecados. Porque a justificativa dos meus erros não conquista nada, mas a confissão altera completamente a realidade e a circunstância ao meu redor. Aquele que confessa e deixa alcança o quê? Julgamento? Não, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Vou lhe dizer que o maior problema dos últimos tempos em nosso meio não é dinheiro, nem a falta dele, nem o excesso. Porque quem tem muito tem padecido da mesma necessidade de quem não tem nada. Porque a maior crise dos últimos dias não é financeira, é emocional. Mentira ou verdade? Houve-se um tempo onde não se existia classe média, aonde ou você era pobre ou você era rico. A intermediária emergente, esquece, estou falando de para mais de 30 anos atrás. E naquela época acreditava-se que suas tristezas, suas dores, seus dilemas, seus fracassos era porque você não tinha as mesmas oportunidades. E em razão disso ficava triste, chateado e tantas outras coisas ruins que levam a gente a dias maus. E aí você pensa, se não tenho, se não posso, é porque não tenho, é porque eu não tenho. E começamos a aprender a adiar a felicidade. Quando eu tiver, quando eu puder, quando eu chegar, quando eu conquistar, quando eu estiver lá, quando eu ter tanto na minha conta. Então chegou o dia em que muitos conquistaram muito mesmo não tendo nada. Não tem saúde para administrar os negócios, não tem alegria para conviver no meio da própria família que tanto pediu a Deus para ter, não tem condições de desfrutar das casas que comprou, tem carro, mas não tem direção, tem cama, mas não tem sono, tem comida, mas não tem sabor. É difícil. Ficou-se então comprovado, e não precisa ser nenhuma mente brilhante como a do Augusto Cury para chegar a uma conclusão muito óbvia dos nossos dias. Não é dinheiro que corresponde às necessidades mais intrínsecas da nossa alma. E como sabemos disso? Porque antigamente esperávamos ter para ser. E agora mesmo quando temos, muitos ainda não sabem nem mesmo quem são. Porque o segredo da vida não é descobrir quem eu sou, mas é descobrir quem Deus é. Você não se conhece à medida que busca conhecimento sobre si mesmo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você passa a saber sobre si mesmo. Resumindo a história, dentro desse contexto, começamos a viver dentro de uma realidade que seria no mínimo ingenuidade, para não dizer ignorância. Achar que o que difere hoje entre saudáveis e não saudáveis, plenos e não plenos, são patrimônios territoriais. Acabou-se a ideia de que quando eu tiver eu serei, quando eu chegar vou ficar feliz. Acabou. Como é que a gente sabe que acabou? Porque se quem estava antes chegou lá e não soube ficar bem, e quem já estava antes de quem conquistava este lugar também viu que não tinha o suficiente para resolver, está mais do que comprovado que dinheiro não é a resposta de tudo. Se fosse, o maior índice de suicídio não estava na classe média alta. Então vamos agora chegar ao pé de igualdade do porquê Deus permite sofrimento a toda criatura em algum momento da sua vida. Porque a alegria é ótima, mas não tem o poder lapidador que só o sofrimento tem. E dentro desse processo de lapidação, existem algumas dores que nos torturam e têm um poder torturador maior do que qualquer outra. Que dores são essas? Dores do pecado que cometemos. Porque essa não é sobre não ter tido oportunidades. Essa normalmente está ligada a não ter conseguido ter força o suficiente, caráter o suficiente, nobreza o suficiente, espiritualidade o suficiente, renúncia o suficiente. Logo, quando a consequência de um pecado chega, e a consequência não é uma descoberta, a consequência é a queda no eu, é você cair em si mesmo, é você perceber que pior do que ser julgado pelo que as pessoas pensam de você, é perceber que você se tornou carcereiro de si mesmo. O poder destrutivo do pecado traz dores terríveis a todas as pessoas, mas sempre vai doer mais em quem tem mais consciência do que fez, do que é um erro, do que é um equívoco, de onde errou.
Tanto é que você não precisa cometer nenhum pecado moral. Tanto é que você não precisa cometer nenhum erro tão grotesco a ponto de que todo mundo saiba, ou que seja necessário ficar evidente, que só os seus erros individuais, veja, já não estou nem mais falando de pecado, seus erros insistentes são os que mais te aborrecem. Salomão disse: quem aumenta em sabedoria também aumenta em sofrimento. E por que aumenta em sofrimento? Porque aumenta seu nível de consciência. Quanto maior sua consciência, maior a sua dor. Mas eu não quero que pare de doer, porque se eu parar de sentir dor de tudo, perco o nível de consciência e de maturidade que estou tendo. É isso que vai polindo o meu caráter, a minha nobreza. É isso que vai polindo o meu templo. Esses erros já são suficientes para nos castigarem. A quem eu falo agora? A crentes que desejam ser puros, santos, mas que estão sendo castigados por ciclos repetitivos de erros, dos quais você diz: Jesus, me tira dessa negligência, me tira dessa falta de vida devocional. Jesus, me leva de volta para o lugar da oração. Então, quando você vai amadurecendo, te corrói a ideia de saber de que você poderia estar mais perto de Deus, mas não está. Não porque Deus não quer te entregar algo, não porque Deus não quer estar com você, mas porque você tem sido cada dia mais ineficiente, cada dia mais incapaz. No início você era tão dedicado. No início o seu maior pecado era a vaidade da sua própria santidade. De tanto que você queria se santificar. Dê o nome que quiser: cansaço, burnout, exaustão, esgotamento, depressão. Sempre vai ter um nome. O problema é que, independente da causa, não muda o efeito. Qual? Estar triste por não me sentir mais tão próximo quanto antes e automaticamente tão amado quanto antes, tão perdoado quanto antes, tão crente quanto antes, tão cheio quanto antes. E a maturidade que você adquiriu nesse período de sofrimento, cansaço, exaustão, erro, seja lá o que for, não rouba de você a necessidade de continuar tentando. Porque quem já foi àquele lugar pode até não estar nele, mas não fica em paz para ficar distante dele. Interessante que o seu medo não é do escuro, não é do diabo. Seu medo, de um tempo para cá, é de até quando Deus vai tolerar esse seu comportamento. Até quando a paciência de Deus vai se estender com você. Porque a verdade é que, por ter amadurecido sua consciência de um tempo para cá, ter se distanciado também dele, você acredita piamente que o reflexo do Deus que você sempre adorou está baseado, na verdade, na consciência que você tem agora. Como assim, Camila? Vou explicar. Você se coloca no lugar de Deus o tempo todo. Se eu fosse Deus, eu não me perdoava. Se eu fosse Deus, eu não aceitava a minha oração. Se eu fosse Deus, eu não teria tanta paciência. Aí você diz assim: mas eu sei que eu não sou Deus. Eu sei que Ele me ama de um jeito que nem eu mesmo posso me amar. Isso é o que você sabe, mas não é como você sente. E por que isso? Porque a verdade é que, por errarmos, falharmos e nos distanciarmos repetidamente, somos tendenciosos a passar a adorar a nossa consciência achando que estamos adorando a Deus. Se o Deus que você diz adorar nunca te confronta, nunca discorda de você, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e esteja chamando de Deus. Então, se a gente puder resumir isso aqui, o que Ele está ensinando pra gente? Que, na verdade, por nos distanciarmos e termos uma boa consciência de tudo que fizemos acerca do nosso erro, começamos, na verdade, a adorar a imagem refletida do nosso eu melhorado. E daí que é por isso que a culpa e o medo são correntes e algemas amarrando crentes na última hora. Porque a verdade é que Deus não está mais acima dos seus sentimentos. Ele não consegue ultrapassar o teto da tua consciência. Quando você ora, a tua oração bate na tua consciência. Quando você jejua, teu jejum bate na tua consciência. Por quê? Porque a verdade é que o peso dos nossos erros, falhas, dores ou pecados, e a maneira como nós castigamos e disciplinamos aquilo que nos tornamos ou aquilo que fazemos, se tornou maior do que o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito.
Israel estava virada no pecado da idolatria. Quando o profeta liberou essa palavra, quando Deus falou pela boca de seu servo: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. No pior momento de Israel, Israel recebe uma palavra como essa. O que é que Deus está dizendo para Israel? Eu não penso de você o que você pensa de si mesmo, também não penso de você o que os outros dizem sobre ti. Eu tenho um pensamento próprio, original a seu respeito. E é por isso que o apóstolo Paulo vai concordar, e ele vai deixar muito claro que os pensamentos de Deus são muito mais altos e elevados do que o nosso. Eu declaro agora, debaixo dessa palavra, que toda adoração à própria consciência, e que tudo aquilo que estava subjugado pela sua consciência seja invertido e subvertido à autoridade do Deus eterno, do Deus que perdoa, do Deus que está acima do que você pensa de si mesmo, do Deus que tem uma voz mais alta do que a voz dos seus pais, de um Deus que tem uma voz mais alta do que a voz dos seus inimigos, de um Deus que está acima das suas dívidas, um Deus que está acima das suas dores, um Deus que é capaz de te amar mesmo quando você está vivendo o seu pior momento.